Mais um episódio aqui no podcast Saia do Rascunho e hoje, preparem-se! Essa mulher é uma das mais influentes no marketing digital no país. Eu espero que você tenha escutado direitinho, a mais influente. Ela que gera demanda qualificada para criar marcas de alto valor percebido no mercado. Antiga parceira da Burger King, com mais de 70 lojas. Eu estou aqui com a querida, inteligentíssima, autora do livro Decida Ganhar Mais, Cris Taveira. Que privilégio, que honra te receber aqui no podcast, poder aprender contigo, poder contribuir com a minha audiência, né? Esse é o grande propósito, né? Eu sempre digo para as pessoas quando elas chegam aqui. Primeiro ponto, precisamos contribuir com a audiência. Segundo ponto, a audiência precisa realmente conhecer quem é a Cris e se conectar com aquilo que a Cris tem para oferecer. E como consequência, se tudo isso fez muito bem para a pessoa, ela vai se conectar com o podcast por Saia do Rascunho, com quem está por trás dele, com a minha metodologia, com as coisas que eu estou entregando, porque eu acho que isso é verdadeiro. E quando é verdadeiro, é uma questão de tempo, é uma semeadura, é uma questão de tempo, né? Faz com que coisas como essa aconteçam. Estar aqui em frente a uma das mulheres mais influentes do país. Conta! Bom, muito obrigada pelo aconteceu? convite. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, um prazer compartilhar. Eu adoro isso. E vai ser legal, vamos que vamos. Conta pra mim como tudo isso aconteceu. Ai, como tudo isso acontece. Nossa, que pergunta difícil, hein, Fê? Mas vamos lá. Eu tenho certeza. Eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa. Eu lembro quando eu era pequena, e meu pai é funcionário público e minha mãe também. Eles não eram empreendedores, assim, não tinham empresas. Então, eu lembro quando eu era pequenininha, eu adorava ir para a loja dos amigos deles. Eu adorava brincar de escritório, adorava sonhar grande, assim, sonhar alto. E às vezes as pessoas falavam assim, menina, aterriza, onde é que você quer chegar? Eu falava assim, eu quero estar numa multinacional, eu quero ser essas executivas que vivem viajando. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede, com o que a gente coloca para o universo, porque isso acontece, né? Então, eu acho que isso tudo começou a partir desses sonhos, né? A partir de você ir percebendo quem você era, começando a sonhar, começando a dar asa para esses sonhos e fazendo o que tinha que ser feito. Foi assim. Então, eu paguei muito preço, sabe? Então, muitas e muitas vezes, eu tinha medo, e tem uma frase que eu falo, vai com medo mesmo, e eu tinha coragem de seguir em frente mesmo com medo. Então, acho que isso nunca me faltou, assim, coragem de arriscar. E eu acho que é isso, ambição com a coragem de arriscar, de tomar risco. Uhum. Você participou de um movimento, de uma grande operação do Burger King no país, né? Motivo pelo qual te conectou com muitos movimentos no país, com muitas oportunidades, pessoas, networking. Sim. Enfim, conta um pouquinho pra gente porque é um marco bem importante na tua carreira, esse movimento, né? Essa negociação. E ali eu acho que fez com que muitas coisas acontecessem para você também, né? Uhum. Como foi chegar em 70 lojas? Como foi fazer todo esse movimento, assim, um pouquinho da história? Como começou? Eu tinha me formado, né, em publicidade e propaganda, e aí eu abri uma agência. Eu fiquei pouquíssimo tempo de carteira assinada. Então, igual eu falei, eu sempre fui muito ambiciosa e queria ter as minhas coisas. Então, eu abri uma urgência, na verdade era um CNPJ. Comecei a trabalhar como designer, como freela. E aí eu fiz um portfólio bem legal. Foram uns 2 anos de agência, assim, fazendo um portfólio. Trabalhei de graça algumas vezes, porque eram clientes importantes. Eu falava, eu preciso dessa marca, eu preciso desse job para poder trazer para o meu portfólio. E aí, em 2005, tem um empresário que eu já conhecia. A minha ex-cunhada tinha uma loja com ele, da World Tennis, e eles estavam no movimento de levar o Burger King para o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E eles precisavam de sócios para ir para lá. Porque o BK, ele tinha uma premissa de que você precisa de sócio operador. E aí ele falava, quem que a gente vai puxar para poder morar no Rio Grande do Sul e no Paraná? E aí eles chamaram a gente, eu e o Hugo, para a gente poder mudar para o Rio Grande do Sul para tocar a operação lá. Então foi aquela coisa de estar no lugar certo, na hora certa, mas estar preparado para isso.
Porque eu acho que quando você está preparado, você consegue enxergar a oportunidade, né? Agora, quando você não está preparado, pode ser o cavalo mais arriado do mundo passando na sua frente que você não vai enxergar isso. Então, eu tinha 2 anos de portfólio com a agência, eles precisavam de uma pessoa no marketing, precisavam de uma pessoa para se mudar para o Rio Grande do Sul, para tocar junto à operação e liderar o marketing do grupo inteiro. Que aí a gente tinha Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Minas Gerais e Centro-Oeste. E aí a gente começou esse movimento de expansão. Então, a gente começou com 1 restaurante, 2, 3, aí do terceiro em diante, eles já serviam de alavanca para o crescimento dos próximos, porque entrava em financiamento, essas coisas como garantia, e aí foi. E no começo, o Burger King Corporation, ele precisava de master franqueados. Então, ele pegava o Rio Grande do Sul e dava a concessão da região para aquele grupo de empresários. Então, a gente tinha que montar um planejamento para, não 1 restaurante, mas para 15, para 20, para 30. Então, isso era muito legal, sabe? Porque se uma loja não estava performando, outra loja podia dar respiro para essas lojas que não performavam. E aí a gente foi crescendo. E aí o grupo foi crescendo. Então, eu tive o privilégio de empreender junto, que eu me tornei sócia, de pessoas muito mais experientes que eu. Então, essa é uma coisa muito legal. Meu, você quer abrir um salão de beleza? Vai trabalhar num salão de beleza primeiro. Né, vai empreender com cabeça de dono, assim, para entender quais são as nuances desse salão, quais são os desafios, qual é a estrutura de receita, qual é a estrutura de custo, porque aí você vai pegando maturidade, entendendo o projeto para depois você fazer o que você quiser. Então, eu tive esse privilégio de empreender com pessoas muito mais experientes que eu aprendi demais nesse processo. Nossa, eu fiquei imaginando como é conseguir tocar tudo isso, né? Estar à frente de tantos movimentos de marketing, de entrega, enfim. Então, você iniciou a tua jornada dessa forma? Eu iniciei criando uma agência, né? E depois da agência, eu fui pro Burger King. Foi muito cedo. Então, quer ver, antes dos 30, eu já estava numa operação dessa, em franca expansão. E era muito engraçado, que eu falava, gente, eu tô vivendo um sonho impossível. Que eu tava na faculdade de propaganda, eu vi os meus ídolos, assim, na Ogilvy, o Nizam, Guanais e tal. E de repente eu tava na mesa da Ogilvy, conversando com essas pessoas, falando de campanha. Isso antes dos 30 anos, sabe? Então, eu brinco que todos aqueles sonhos de criança, eu acho que quando a gente mentaliza, quando é forte, que é de verdade, eles acontecem. Vou chegar nessa pergunta, você falou estar preparado. Uhum. Estar preparado compõe o que para você? Competência técnica. Então, eu tenho muita sede de conhecimento, eu sou muito curiosa, então eu estudo pra caramba e eu não acredito que as pessoas dão certo por acaso. Você tem que estar preparado. Preparado é você ter conhecimento técnico, você ter soft skill, né, habilidade para isso, habilidade para lidar com as pessoas, sensibilidade para ler as pessoas, para entender o que as pessoas querem, para observar o mercado, o que está acontecendo, sabe? E, principalmente, criatividade. Eu acho que a criatividade é aquilo que tira você de um lugar muito comum, da zona do comum, para te levar para uma zona de resultados muito maiores com poucos recursos. Então, muitas e muitas vezes a gente tinha desafios assim, de geração de demanda, com pouco orçamento, e aí às vezes as pessoas falam, mas vocês estão no Burger King, é uma marca multinacional. Só que a gente é um franqueado. E como franqueado, a gente tem 5% de verba destinada para marketing, o que para uma operação, 2 operações é muito pouco. E aí a gente com o desafio de gerar demanda, porque o movimento estava fraco, ou porque a gente não estava conseguindo vender mais, porque tinha muito movimento, mas a fila grande. A gente falava, o que a gente vai fazer? E eu tinha pouco dinheiro. E aí a agência vinha com campanhas de R$200 mil, R$300 mil. Eu falei, gente, peraí, aonde foi que vocês não aterrizaram? A gente tem uma operação que o break-even dela, o ponto de equilíbrio dela, para pagar as contas, eu preciso de R$250 mil por mês. Você quer que eu saia com uma campanha de 200 mil? Não vai pagar a conta. E aí a gente teve que se virar com muitas coisas. Tem umas histórias interessantes, assim. Foram quantos anos? Foram 12. 12 anos. A gente começou em 2006 e a gente vendeu as nossas operações no IPO do Burger King em 2017. Então, a gente vendeu o Rio Grande do Sul em 2015, foram mais ou menos 15 lojas, e depois a gente vendeu o restante, a gente unificou o Grupo Centro-Sul e a gente vendeu no IPO em 2017. E depois? Depois, eu comecei a investir em startups, e aí eu levei muito tombo, assim, porque... é difícil você entrar dentro de um negócio que você não entende
E eu demorei bastante para aprender sobre isso, sabe? Então, sobre contratos. Eu ia muito na boa fé, a pessoa chegava com um sonho, eu falava assim, nossa, eu entendi o seu sonho, eu quero participar disso, achei o máximo. E aí, perdi uma grana, assim. Aí depois eu falei, vou voltar a fazer o que eu sei fazer, que é marketing. Aí eu voltei a prestar consultoria para várias empresas. Depois fiz um projeto para o PNUD, que é o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Depois eu fiz um projeto para o governo do estado de Goiás. Aí depois eu resolvi voltar a empreender e fui para educação. Eu falei assim, vou empreender na área de educação. E aí foi quando eu peguei todas essas competências em marketing e desenvolvimento de marca e comecei a trabalhar com pessoas. Marketing. E marca, né? E marca. Vocês já estão imaginando que eu vou tirar dessa mulher agora. Já pegou papel e caneta para você aprender aqui com Cris Taveira um pouquinho sobre marketing e marcas de quem fez acontecer. De quem já trilhou o caminho, de quem já se desafiou, de quem já passou por todas as etapas de transformação, de evolução, né? Como você falou, né? Você fez um movimento de mercado muito grande, né? Por isso toda essa influência nacional, né? Esse trânsito entre pessoas que você hoje pode acessar, que você pode gerar oportunidades, negócios, enfim, são consequência de um caminho, né? E então estou aqui na frente de uma especialista em marketing e marcas de valor, né? E quando eu falei a tua especialização, eu fiquei me perguntando, o que é gerar uma demanda qualificada? Depois, criar marcas de alto valor percebido. Vamos destratificar essas duas frases aqui e explicar elas e tentar ajudar esses empresários que estão aqui conosco, empresários do meu grupo, Titânio. Fiquem bem atentos a isso. Aproveito já para agradecer. O Titânio é patrocinador desse episódio. Sensacional. São mais de... Eu espero que mais de 100 aí, quando a gente estiver compartilhando esse episódio, vai todas as informações sobre isso ali no link desse episódio do podcast. Vamos lá, minha amiga. Gerar demanda qualificada. Vamos lá. Depois a outra parte. Eu quero estratificar isso. Tá, só deixa eu dar um passinho antes. Você falou sobre influência, né? É muito intencional, tá? O fato de ter passado por essa trajetória não é o que chancela a influência. Ela te traz um repertório para isso, mas para você chegar nas pessoas tem que ser intencional. Mais para frente a gente pode falar sobre isso, mas vamos lá, respondendo sua pergunta sobre geração de demanda qualificada. O que acontece? Tem muitos alunos, muitos mentorados, pessoas que chegam na minha rede e falam assim, putz, eu quero seguidor. E eu acho que a gente está numa ilusão de que quantidade de seguidor é a mesma coisa de quantidade de negócio a ser fechado, ou coisas que você pode fazer para ganhar dinheiro. E quando você enche a sua base de pessoas desqualificadas, pessoas que não têm fit com você, pessoas que não têm nada a ver com você, é um desperdício de recurso. Então, quando eu estou falando de base qualificada, eu estou falando de potenciais clientes. Então, não interessa se sua rede tem 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil seguidores. O que interessa é uma base qualificada de pessoas com potencial de fazer negócios com você. E daí, a gente tem que entender que a rede social é trabalho. Rede social é um canal de comunicação. E até há tempos atrás, como agência, o cliente tinha que chegar numa agência, montar um orçamento, apresentar um orçamento, montar um plano de mídia, montar campanha, ir para os veículos tradicionais de comunicação, que você tinha rádio, outdoor. Você não tinha meios de chegar na audiência se não passasse por todo esse caminho. Hoje a gente tem um caminho direto com a audiência, né? Então, é sobre isso, geração de demanda qualificada. Você entender quem é o seu cliente e se conectar de uma forma muito próxima com ele. E aí você trabalha para que isso tudo traga esse valor percebido para a marca, para o negócio, para o movimento todo. Isso, se eu entendo quem é a minha audiência, eu sei o que é valor para ela. Então, vou te citar na prática, assim. Como eu descubro tudo isso, pesquisa, se eu estou alinhado? Pesquisa. Uau. Então, vou te citar como que eu aprendi isso. Pronto. No Burger King,
sempre os diretores de marketing lá eram muito gringos, né? Então, chegava um gringo ou chegava uma pessoa, tinha 6 pessoas na operação global, quando a gente começou, que era a Burger King Corporation, e no Brasil tinha uma operação aqui que era muito pequena. E aí, quando o Yuri Miranda assumiu, ele mudou muito o jogo, assim, da rede. E aí eles montaram o Burger King Brasil e trouxeram o Ariel Grunkraut, que hoje é o atual presidente do Grupo Zamp. O Ariel é um fenômeno, assim, eu aprendi muito com ele. E a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: para com achismo. Não tem achismo, tem pesquisa. E aí eles foram para a rua fazer uma pesquisa chamada Perceptor, que era uma pesquisa de percepção de valor de marca. Então eles chegavam e perguntavam para as pessoas: quando você pensa em Burger King, o que vem na sua cabeça? O que você valoriza dentro do restaurante? E aí as pessoas foram falando: é o lanche é mais gostoso, o sanduíche é melhor e tal. De 3 pessoas entrevistadas, 2 preferiam Burger King. Tá, mas por quê? Por quê? E aí se descobriu que as pessoas preferiam o lanche por causa da carne. Ah, então eu tenho que começar a mostrar para a pessoa que a carne é realmente diferente, porque ela é feita grelhada no fogo, porque tem uma churrasqueira dentro do restaurante que é fogo de verdade. Preciso mostrar isso para as pessoas porque elas valorizam isso. E antes a gente usava muito o slogan: a gente faz o seu jeito. O que é o a gente faz o seu jeito? Você quer sem picles? Você vai receber seu sanduíche sem picles. Você quer com extra tomate? Cara, a pessoa não percebia valor nisso. Então, às vezes eu estava gastando toda a minha comunicação, todo o meu arsenal para comunicar: a gente faz o seu jeito, enquanto que as pessoas realmente percebiam de valor no sanduíche era a qualidade e o sabor do sanduíche que vinha da carne grelhada, que era diferente. Então, ao invés de comunicar: a gente faz o seu jeito, a gente mudou o foco da comunicação para grelhado no fogo como churrasco. E aí começa a repetição. Então, para toda a campanha do Burger King, no final tinha grelhado no fogo como churrasco. Ou aparecia a cena da carne passando pelo broiler, porque isso é valor percebido. Então, quando você está investindo numa coisa que a sua audiência não percebe como valor, isso muitas vezes é custo para você. Você está gastando dinheiro à toa e você nem percebe, porque se você sequer perguntou para elas, perguntou para a audiência, entendeu? E quando é uma marca pessoal? Porque, Cris, vamos lá. Eu, você, várias pessoas que a gente conhece, né? A gente defende muito o cuidar da marca pessoal. Nós sermos os maiores influenciadores dos nossos negócios. Então, nós não somos um produto, nós somos, né, uma marca pessoal, né? Que tem seus serviços e pode ter os seus produtos. Qual é a tua percepção? Qual é a tua pergunta? Qual é o teu... E quem está nos ouvindo, se você tem um negócio, né? Ou se você está olhando para a marca pessoal, vai lá nos teus stories depois e faz essa pesquisa, né? Que tal? Marca a gente, né? Mostra para a gente depois, manda no nosso direct. O que as pessoas vão dizer para você sobre a percepção que elas possuem. Mas como você faz isso na marca pessoal? Tá, a gente teve vários casos de marca pessoal, né? Como agência. O que eu fiz? Depois dessa experiência no Burger King, eu comecei a trabalhar com educação. E aí, trabalhar com especialistas e trabalhar com marca pessoal. Então, eu percebi que é mais fácil trabalhar a marca pessoal do que empresa. Porque o desafio da empresa é você humanizar a marca, sabe? Para poder gerar uma conexão e despertar uma emoção no outro. Quando você está trabalhando com as pessoas, embora tenha outros desafios de institucionalizar o negócio, você consegue uma conexão muito mais forte. E as pesquisas, elas são mais fáceis, inclusive. Então, como que a gente faz? Como que a gente fez, né? E a gente fez isso no mercado imobiliário, que a gente fez o maior case de marca pessoal do mercado imobiliário já visto, assim. O Ricardo Martins hoje tem 50, deve ter mais, 70 milhões de visualizações por mês nas redes sociais dele. Então, ele virou um grande hub e uma grande marca dentro do mercado imobiliário, uma pessoa extremamente influente nesse segmento. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? A pergunta é: como você me percebe? Então, quando a gente começou com o Ricardo, lá atrás, ele tinha 35 mil seguidores no Instagram. Então, a gente precisava lançar o primeiro produto dele. A gente já tinha clareza sobre o que ele queria construir. Então, ele falava assim: ó, eu quero ser sócio majoritário da imobiliária, porque ele tinha uma participação minoritária. Eu preciso transformar esse cara numa autoridade dentro do segmento dele. Para isso, eu preciso que ele traga conteúdo, não só
faça trends, porque ele estava crescendo no TikTok, então tinha muita coisa legal no TikTok. Eu falei, eu preciso de conteúdo. Beleza, eu quero ajudar a MyBroker a crescer, que era a imobiliária dele. Falei, eu preciso treinar corretores para funcionar como motor de expansão dessa imobiliária. Tá, então, para treinar essas pessoas, eu preciso posicionar ele em algum lugar. Nesse posicionar em algum lugar, deixa eu entender o que ele faz. E entendendo o que ele faz, eu fui perguntar para as pessoas o que elas reconheciam de valor no Ricardo, para essas 35 mil pessoas que seguiam ele. E ele era conhecido como o cara do marketing, como o cara dos vídeos. Ele era corretor de imóveis. Ele vendia também. Eu podia posicionar ele como cara de vendas. Porque ele vendia imóveis e ele fazia os vídeos para vender imóveis. Mas o que a gente fez? As pessoas reconheciam ele como o cara do marketing. Era o cara que estava revolucionando o marketing imobiliário. Então, a gente saía com muitas campanhas irreverentes. A gente saía com uma comunicação completamente quebra de padrão. Sabe? Vídeos descontraídos. E o mercado imobiliário tinha uma cara muito careta, assim, é a brochura com a família tradicional, aqueles vídeos dos apartamentos decorados, lindos, maravilhosos, e depois a gente sai com uma pegada meio gamer, depois com uma coisa meio faroeste, depois com uma coisa meio dinossauro, sabe? Então a gente quebrou muito padrão nessa comunicação, mas a gente perguntou para as pessoas, onde você reconhece o valor no Ricardo? É no marketing, beleza, então a gente vai transformar esse cara na referência do marketing imobiliário. E as pessoas te respondiam? Respondiam. E a gente fazia stories para perguntar. E depois que a gente rodou o primeiro lançamento, a gente perguntava em grupos de WhatsApp. Então, a gente levava as pessoas para o grupo de WhatsApp. E a primeira ação que a gente tinha era um vídeo do Ricardo convidando as pessoas para responder uma pesquisa onde a gente ia entender não só o que elas percebiam de valor na marca Ricardo, mas também o que não podia faltar no curso. Então, muitas vezes a gente ajustava a ementa do curso, o conteúdo que a gente ia ministrar para as pessoas, a partir do que a gente estava colhendo de informação delas. Porque elas já te trazem toda a expectativa, exatamente. Elas estão propícias de resolver junto com você. Quais são as dores, quais são os desejos. Então, são perguntas que não pode faltar. Onde está doendo? Sabe, o que você quer? Como que eu posso te ajudar? Se você tivesse 3 perguntas para me fazer, quais seriam? Sabe, como você me percebe como marca? Qual que é o próximo passo? Sensacional. E olha o quanto a gente aprende, né? E quantas coisas a gente, por não ter a informação, por não ir ao encontro, por não perguntar, né? A gente pode estar fazendo um movimento errado, a gente pode estar colocando energia, desperdiçando a nossa energia em circunstâncias e situações que você está fazendo um monte de coisas e quando, na verdade, você não está de olho naquelas que realmente precisam ser feitas. Então, hoje, para você, para conseguir acessar essa informação, é o encontro e não muda em relação à marca pessoal e negócio, mas se torna ainda mais fácil quando é uma marca pessoal, para conseguir chegar nesse... É mais rápido, assim, mais porque rápido. Você se conecta mais rápido. Então, o trabalho de marca, ele vem antes, assim, de tráfego pago, de comunicação, porque você tem que ter muita clareza do que você quer comunicar. Então, lembra que eu te falei no Burger King que era a gente faz o seu jeito? E aí tinha uma campanha que falava sobre com esse mote, depois tinha uma outra campanha que falava de outra coisa, e depois tinha outra campanha que eram 2 adolescentes numa Ferrari. Então, cada campanha comunicava uma coisa completamente diferente. Passava-se o ano, você perguntava para a pessoa, como você reconhece Burger King? A pessoa ficava meio confusa. Então, isso chama recall de marca. Qual que é o recall que a sua marca tem? Se você pega uma expressão, grelhado no fogo como churrasco, e começa a repetir essa expressão durante um ano, repetição, 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 chega no final a pessoa vai repetir exatamente aquilo que você quer que ela repita. Então, uma mensagem única. Então, com o Ricardo a gente fez isso também. Quem era o Ricardo? Maior expositor imobiliário do Brasil. Maior expositor imobiliário do Brasil. Então, a gente repetiu essa expressão consistentemente, constantemente em todos os eventos que a gente fazia. E aí você tem 2 movimentos, assim, para a criação de marca. Um, são os norteadores da marca, que é o DNA, que é onde você vai sair do campo da commodity para ser uma marca única. Depois que você fez esse planejamento, que você entende qual que é o seu propósito, igual planejamento estratégico de empresa, qual que é a sua visão, onde você quer chegar, qual que é a sua missão, o que você faz, né? Qual que é o seu objetivo, seu propósito, assim, enquanto marca. Do Ricardo, por exemplo, era elevar o status do corretor de imóveis no Brasil. Então, quando a gente percebeu isso, e demora um pouco para chegar nisso, tá, Fê? Às vezes a pessoa acha que vai sentar e numa sentada vai conseguir escrever tudo.
Não vai. E você vai amadurecendo essas coisas, vai testando, vai amadurecendo, é por aqui, não é. Aí a gente chegou nesse propósito. Putz, aqui eu consigo trazer um manifesto, consigo fazer um movimento onde o Ricardo não vai ser o cara da imobiliária, mas ele vai circular por todas as imobiliárias do Brasil, porque afinal ele quer que os trainees, ele quer que os outros corretores sejam motor de expansão para a imobiliária dele. Então, ele não pode ser o cara que está colado, ele tem que ser uma marca independente. Então, tudo é casado, sabe? Aí, depois que você entende isso, qual que é o seu posicionamento? Quem que é a sua concorrência? Quem que é a sua audiência? Qual que é o seu diferencial? Você estruturou isso, depois você vai para a expressão da marca, que é a superfície, que é onde as pessoas começam a te enxergar. E o que acontece é que as pessoas falam, eu quero abrir um negócio. A primeira coisa que a pessoa faz é contratar alguém para criar a logomarca. Isso vem no final do processo. Depois que você entendeu qual que é o seu DNA, depois que você entendeu qual que é o seu arquétipo, qual que é o seu tom de voz, quais são as palavras que você vai trabalhar, que são as palavras únicas, que são só suas, que a audiência vai perceber que, putz, gerou conexão, gerou pertencimento. Depois você vai para as suas expressões visuais. Quais os elementos visuais que são só seus? Sabe, que você pode usar durante seus vídeos. O Ricardo usava mãozinha em todos os vídeos. Então, o mercado imobiliário, quando você colocava um vídeo que tinha uma mãozinha, você falava assim, esse vídeo é do Ricardo. Então, é muito intencional. E as pessoas acham que marcas acontecem por acaso. Não acontecem. E aí, depois, no final, que você vai para a identidade visual, que é quando você olha para tudo isso e você tem, de fato, um briefing que entrega informação para quem vai criar. Marcas. E aí, você tem uma logomarca que reflete aquilo que você é. Marcas não acontecem por acaso. Não mesmo. E você, nesse momento, resgatou uma coisa que eu considero extremamente importante, que é o fundamento para fazer as coisas. Você só falou de fundamento até agora, Sim. né? Você só falou de essência, você só falou daquilo que se sustenta, você falou de tudo que transcende no tempo, né? E eu percebo que muitas vezes a gente fica agarrado na moda. Eu já errei muito por isso, sabe? De, agora faz isso, agora faz aquilo outro, sabe? Eu tô num momento de transformação também no meu negócio muito grande. E eu acho que quando a gente compreende realmente isso, sabe? O motivo da existência, né? A visão com aquilo que é possível de ser feito, com aquilo que a gente tem capacidade, né? Quando os valores estão na mesa para tomar as decisões de verdade, você sente eles na pele. Se você deve fazer, se você não deve fazer, se você como fazer, não fazer, né? E poder, junto com isso, né? Quando você falou o manifesto, eu aqui no meu, eu levei o manifesto da minha marca para o livro Destrave Sua Vida demais. e Saia do Rascunho. Vou te mostrar, ele está aqui no finalzinho, ó, manifesto. Porque eu acho que é o que realmente traduz o que a gente sabe fazer, o que a gente quer levar para a vida das pessoas, né? Eu acho que é poder realmente deixar claro, cara, tô aqui para isso. É isso. É isso. Não ter confusão. Não tenha confusão, é sobre isso, né? Então, eu defendo isso que você, né? Eu acho que pode ser ainda melhor comunicado até no meu ambiente, né? Mas no backstage, então, tá bem alinhadinho. Expressão da marca, como você falou, né? É um cuidado que a gente tem que ter, porque em alguns momentos, pela vontade de fazer acontecer, a gente faz um monte de coisas e começa a se perder na própria expressão da nossa marca. Sim. Né? Então, o quanto isso é relevante e o quanto faz a diferença. E aí eu tenho certeza que tem alguém nos ouvindo pensando, meu Deus, eu já tenho tanta coisa para fazer, Cris. E daí eu vou ter que pensar em todos esses pontos para conseguir depois chegar lá na ponta e começar a pensar em campanha, em venda. E eu sei o quanto eu, por querer, em alguns momentos, economizar, fazer uma coisa aqui, outra lá. Vou começar assim agora, né? Mas você, especialista, assim, você preocupada com essa construção e entendendo a importância de cada passo, você indicaria a pessoa começar por onde, sabe? Se ela está no início da sua jornada, se ela está numa fase onde ela, sabe? Porque não é tão simples assim. Né? Eu gravei um podcast antes do teu, o cara falou assim, Fernando, 80% das empresas no país, elas faturam até 500 mil reais. 80% das empresas no país faturam até 500 mil reais. Por ano. Então, a minha pergunta é para essas pessoas, né? Do Brasil, dos interiores, como ele falou, né? Do desafio de fazer acontecer com pouco, né? Da importância de mudar a mentalidade para poder crescer. Nós abordamos muito isso. E no marketing, como fazer quando você realmente está entre esses 80%?
né, no mercado, e você tem toda uma escala, né, de coisas que são importantes de serem feitas. Por onde começar? Cara, eu achei incrível a sua pergunta. Até porque eu comecei sem dinheiro, igual eu te falei, né? Então, o nosso desafio no Burger King era fazer grandes campanhas e inaugurar com pouco dinheiro. Só que lá já existia uma marca. Então, assim, vou te citar duas situações e exemplos. Cris como marca pessoal, né? E agora eu tô fazendo esse movimento de saída dos bastidores. Então, eu tô saindo desse lugar onde eu sempre estive muito confortável, que era criando para as outras pessoas, desenvolvendo a estratégia para as outras pessoas, para poder desenvolver os meus próprios produtos. Então, eu fui para o campo para perguntar para as pessoas, como você percebe valor na Cris? E um outro movimento que eu fiz foi o do coach. Foi o autoconhecimento. Então, eu queria saber qual que é a minha essência. Assim, deixa eu entender aonde eu sou realmente forte. E eu acho que isso vem para validar aquilo que a gente já sabe, né? Porque eu amo dar palestra, eu amo subir no palco, eu amo fazer relacionamento. Eu nasci para isso, eu vivo para isso. Eu adoro estar com pessoas. Então, quando um aluno manda um print pra gente de um resultado que ele teve e fala, putz, você mudou minha vida, isso para mim me dá um gás, que é muito mais que dinheiro, sabe? Me alimenta muito mais do que dinheiro. Então, o coach, ele te traz, ou o trabalho de autoconhecimento, ele te traz essa clareza, de falar assim, tô nesse lugar, é esse o meu lugar. Tá bom, a Cris não é gestora, porque eu estava numa posição de estratégia, e eu falei, eu vou para a linha de frente, será que isso aqui realmente me pertence, ou eu vou ficar no campo como gestora? Tá bom, isso me pertence, tá bom. Qual que é o meu posicionamento? Qual que é a essência da marca Cris? E aí eu patinei um pouco para fazer isso, porque quando você passa por muitos caminhos, eu já vivenciei muitas coisas e muitos desafios, assim, interessantes, é como se a gente estivesse dentro da garrafa tentando ler o rótulo, né? Então, e a autocrítica ainda fazendo um filtro de falar assim, não, por aqui não vai, por aqui não vai. Então, eu tive que sentar, fazer esse exercício de prancheta, escrever e reescrever várias vezes para ter segurança do meu posicionamento, para falar assim, é aqui que eu vou. Depois que eu fiz isso, quais são os produtos e serviços que eu vou entregar? Aí eu começo a criar o meu portfólio de produtos. E aí eu vou testar esse produto. Então, o primeiro produto que eu fiz foi uma mentoria falando sobre marca e eu testei ela toda ao vivo. Então, eu trabalhei um funil que foi de uma palestra, convidei as pessoas da palestra para uma aula. Da aula entraram várias pessoas na mentoria e eu entreguei tudo ao vivo. Para quê? Para testar a metodologia. Funciona ou não funciona? Porque, às vezes, na sede, a pessoa sai gravando, ou sai gastando, sai fazendo, e foi com pouco recurso. Assim, foi o Zoom, uma câmera, mas toda semana com a turma acompanhando e interessada no desenvolvimento deles. Então, pra você ter ideia, a mentoria acabou. Eu vou fazer um treinamento agora, dias 2, 3 e 4, só sobre rios. Mandei uma mensagem para eles hoje, falei assim, gente, quarta-feira da semana que vem, 5 horas, eu quero fazer uma aula para compartilhar com vocês tudo que eu aprendi sobre rios, que eu vou passar esse final de semana. Então, assim, é o interesse em ver o crescimento do outro. Então, eu tô testando assim, com pouca grana, para ver aonde eu vou apertar, quais os parafusos que eu tenho que apertar para depois acelerar. E aí, uma outra situação, que eu te falei que eu ia te citar 2 exemplos, esse da marca pessoal. E da empresa, quando eu estava lá no BK, olha a ação que a gente fez, que foi muito legal. E aí você tem que estar hackeando o espírito do tempo, né? Entender o lugar que você está, entender qual é a cultura, entender quem são as pessoas com as quais você está interagindo. Hackear o espírito do tempo. Hackear o espírito do tempo. E aí, eu no Rio Grande do Sul, Goiânia, no Rio Grande do Sul, que é uma terra bem polarizada. Ou você é Grêmio, ou você é Inter. E aí você me pergunta, qual que é o seu clube de futebol? Eu falo assim, Brasil, serve? Não, Goiás, tá? Eu sou de Goiás, então eu torço pro Verdão. Mas eu não tenho essa paixão que o gaúcho tem pelo futebol. Então, pra mim, é difícil. Eu acho que empatia vai até a página 1, né? E aí chegou aquela coisa do Internacional disputando a Tríplice Coroa. E, poxa, a gente tem coroa no Burger King. E aí eu conversando com o diretor de marketing do Inter, e ele deu essa ideia, falou assim, por que a gente não distribui as coroas? Eu falei, cara,
vamos fazer. E aí eu já liguei lá em São Paulo, falei com o Afonso, quantas coroas você tem aí? Ele, 40 mil, estoque do Brasil inteiro. Eu falei, manda tudo pra cá. Quero elas amanhã aqui. Eu fui quase dentro da pista do avião para pegar essas coroas. Chegamos lá, distribuímos as coroas no estádio do Inter, e foi muito interessante porque as meninas da equipe de promoção estavam de azul. E quando elas chegaram no estádio de azul, as pessoas começaram a gritar assim, tira, tira. E aí, de repente, o estádio inteiro começou a gritar, tira, que era para as meninas tirarem o azul. E aí todo mundo ficou sabendo o que estava acontecendo. E, eu quero a coroa, eu quero a coroa, eu quero a coroa. E o Internacional ganhou. Então, aquela ação gerou uma conexão tão forte com aquelas 40 mil pessoas que estavam no jogo, e eu gastei 5 mil reais, que foi o custo das coroas de papel e envio, sabe? Então, quando a gente não tem recurso, é quando a gente precisa ser criativo. Eu acho que o recurso... Eu estava conversando com um super executivo esses dias, ele falando assim, o que você faria com 280 milhões em marketing? Aí eu respirei, assim, eu falei assim, quanto? Ele, 280 milhões de verba em marketing. Eu falei assim, talvez esse seja o problema. Porque ele estava falando que o marketing não estava performando muito legal. Eu falei assim, talvez esse seja o problema, tem recurso demais. E quando tem recurso demais, a gente fica meio preguiçoso. E aí sai fazendo, a agência sai criando um monte de coisa sem olhar para o negócio, para a estrutura em si, para ver se realmente vai dar resultado, sabe? E a agência, às vezes, tem o objetivo de ganhar prêmio. E o negócio ele tem que ficar em pé porque tem que ter faturamento. Então, como eu tive do lado de agência e tive do lado de lá do balcão, então eu entendia muito essa conta, sabe? Então, a gente precisa exercer a criatividade para fazer esse tipo de campanha, porque nem sempre é dinheiro. É muito mais queimar fosfato. Uhum. Tudo começa na mentalidade, né? Tudo começa no nosso comportamento, na nossa atitude, no nosso compromisso, no movimento. Sempre é possível de dar o primeiro passo, desde que se saiba o que a gente realmente quer, né? Daí você falou o suprassumo para isso, que é o autoconhecimento, né? Quando você mexe com ele, ele te devolve as percepções e visões que você merece, né? Cris, como eu sei que a minha marca é relevante? Eu uso essas perguntas para te checar relevância, né? São perguntas que eu coloquei aqui que eu disse, cara, não posso sair daqui sem perguntar isso, estando sentado na frente de umas mulheres mais relevantes, né, do país no assunto. Como eu sei que Fernando Toqueto é relevante, que Saia do Rascunho é relevante, me expondo aqui, né? Que Titânia é uma marca relevante, quais são os critérios de relevância, o que você, como especialista, olha, checa quando você olha para uma marca? Eu acho que o maior critério é a quantidade de sims que você recebe. Então, se você é uma marca, você vai fazer um evento, e aí você convida as pessoas, e as pessoas vão. Isso são vários sims que você recebe. Esse é o maior indicador, assim, de que você realmente tem relevância para as pessoas, que você realmente tem relevância para o mercado. Mas isso não significa que seja um limitador. Se você ouvir um não, é uma possibilidade de receber o sim, trabalhar para receber o sim. Porque você tem um primeiro passo, um segundo passo. E aí, o que acontece? O que é uma marca, Fê? É a reputação. É a sua reputação, é aquilo que você entrega. Se você tem uma boa reputação, você vai ter uma boa marca. Agora, se você não tem um bom produto, se você não tem um bom serviço, se você queima nessas entregas, você vai construir uma má reputação. Se as pessoas estão falando mal de você, se as pessoas estão falando mal do seu produto, mal do seu serviço, você tem que estar muito antenado. E aí é legal, voltando a falar de fundamento, porque marketing não é só comunicação. E muita gente acha que marketing é comunicação. Marketing começa em produto, entendimento de necessidade de pessoas, para você desenvolver um produto que realmente consegue atender essas necessidades, para, por meio da comunicação, despertar o desejo de consumo dessa pessoa. Marketing tem que despertar desejo. Entendeu? Marketing precisa despertar desejos. Que desejos você pode despertar e que você está negligenciando no seu negócio, né? O quanto a gente para pensar, as minhas atitudes, as minhas ações intencionais, elas batem nos desejos que eu resolvo, né? Batem nas dores que nas dores que as pessoas têm. Nas dores que as pessoas têm. Perfeito. É importante essa clareza, né? É importante
Pensar sempre isso. Eu fico o tempo todo me questionando, sabe? A gente tá no caminho, vai lá, faz checa nível de satisfação dos clientes com os produtos, faz um cliente oculto, faz um movimento, vê LTV de produto, vê, né? Tudo isso eu acho que também, como você acabou de falar, nos mostra o quanto a nossa marca está relevante, está desejada, está, né? Mas também eu conheço muitas marcas super que têm resultado, que são boas naquilo que fazem, mas que não são conhecidas. Porque elas têm uma audiência qualificada, né? Hã? De repente, elas são tão nichadas que elas têm uma audiência muito qualificada, elas são relevantes para aquelas pessoas que elas precisam ser relevantes. Mas para estourar essa bolha, qual é a tua recomendação? Porque eu posso ser melhor para mais pessoas, talvez eu possa não estar enxergando como. Talvez eu possa ter um impacto maior, mas eu não entenda qual é o caminho. Aí a gente tem que olhar para o negócio, em primeiro lugar, para entender qual que é o seu produto, qual que é o seu serviço, quais são as pessoas que você está atendendo. Não dá para falar com todo mundo, porque às vezes a sua mensagem ela é tão nichada que você quer estourar a bolha, mas ela não vai, porque ela é realmente nichada, sabe? Eu quero estourar a bolha. Aí a gente tem que ir para uma outra narrativa, para pensar uma outra coisa diferente. Agora tem estratégias, tô fazendo, dá um spoiler aqui, tô fazendo um projeto para um centro de inteligência artificial, um projeto de marca. E aí, quando a gente começou a observar algumas coisas da pessoa, assim, que me procurou para esse projeto, eu falei assim, caramba, eu preciso estourar essa bolha da IA. Como que eu faço isso? E aí, pensando, vamos para a plataforma de streaming. E se a gente criar uma série para plataformas de streaming falando sobre a IA dentro de uma perspectiva, de uma narrativa, assim, aquela coisa do tô saindo do miolo do negócio para te contar as verdades. E aí a gente começou a pirar nisso e falou assim, cara, vamos encontrar um caminho pra gente montar uma série, um documentário Netflix, porque aí eu consigo estourar essa bolha. Então, cada caso é um caso, Fê. Aí você tem que analisar a estratégia, tem que analisar a estrutura do negócio para saber como furar essa bolha com o produto que você tem. Ou se você precisa ir para uma outra narrativa que abrace a que já existe para poder começar a comunicar com pessoas que ainda não são sua audiência. Né? Mas a recomendação é sempre nichar. Começar por um começo, nichar, porque não dá para falar com todo mundo. Não dá. Não dá, possível, você tem que fazer uma escolha. Possível. Qual foi a tua escolha? Falar com quem? Com profissionais liberais. Pessoas que querem, que apostam na criação da sua marca. Então, eu fiquei muito na dúvida se eu nichava para mulheres, se eu não nichava. Sabe, a minha comunidade vai ser só de mulheres. Mas as imersões, as mentorias serão para profissionais liberais. E para pessoas que têm negócio. Eu não quero falar com as pessoas que, eu quero abrir uma empresa, eu não sei se eu vou fazer, não é o meu público. E quando você... Porque eu vou te trazer um exemplo, tá? Vou fazer uma consultoria aqui, pode? Claro, vamos embora. Olha só, dentro do meu próprio negócio, tá? Eu tenho a minha imersão, eu tenho a minha metodologia, certo. no livro, minha metodologia. A minha metodologia, além de estar no livro, ela está gravada dentro da minha plataforma. Eu tenho 3 formas das pessoas se conectarem comigo. A proposta da minha metodologia é desenvolvimento pessoal, mentalidade, performance e carreira, né? Da metodologia. Certo. Então, pessoas se beneficiam disso. Sim. Seres humanos se beneficiam disso. Quando as pessoas vão para a minha imersão presencial, elas imergem na metodologia, só que elas acessam ferramentas que ajudam elas a impactarem o seu financeiro, a sua criação de riqueza, o seu dinheiro, entendeu? Entendi. Então, eu desenvolvo minha mente, eu desenvolvo a minha performance, faço uma boa gestão da minha carreira, e eu começo a construir com estratégias o meu enriquecimento de vida e de negócios na imersão. Né? Certo. E elas também, depois disso, porque aqui daí, quem procura, quem muito se interessa, quem faz esse movimento acontecer, é o empreendedor, muito intraempreendedor, o profissional liberal, faz esse movimento, o intraempreendedor quer estar nesse espaço comigo, de fazer acontecer, de realizar, E a maior dor dele é? De transformar, ele precisa, a maior dele é destravar. É financeira.
de se destravar Tá. para potencializar aquilo que ele faz. Tá bom. Ele destrava para potencializar, né? Eu tenho inúmeros cases de pessoas de transformação de vida, de resultados, de carreira, de negócios, Aham. mas que atribuíram muito a mentalidade e performance por terem conseguido, né? Uhum. Tem uma comunidade onde a gente fomenta networking. Aí lá no topo da pirâmide eu tenho meu grupo de empresários, onde a gente discute estratégias, né? Mas eu falo muito com pessoas, mas eu falo com empresários. Uhum. Qual é a tua visão sobre isso? Tem vários jeitos de nichar, né? Então, você pode nichar por região, você pode nichar por assunto, você pode nichar... Tem uma aluna minha que ela é corretora em Búzios. Ela, ai, como é que eu nicho e tal? É porque eu vendo de tudo, de casa. Eu falei assim, você pode nichar pela cidade que você tá. Então, Olha que assim, incrível Búzios é o esse- nicho. Você pode nichar de várias formas, não é só nichar, é o meu público-alvo. Eu tô nichando pelo público-alvo. Não. Acontece que você tem um funil muito aberto. Como você conversa com pessoas e nichou pelo assunto, é desenvolvimento pessoal, é desenvolvimento de mentalidade para destravar as pessoas, beleza, esse é o seu nicho. Uhum. Entendeu? Mas é um nicho pelo assunto. E aí, você vai escolhendo as pessoas a partir da segmentação que você vai construindo. Mentalidade, performance e a criação de riqueza e o dinheiro. Só que percebe, eu dentro do meu propósito, eu não quero deixar de fora uma pessoa que pode aprender com a minha metodologia, mas eu tenho os empreendedores que vão para a imersão, que fazem acontecer, realizar. Por produto, a gente pode Uhum. nichar também, né, Cris? Qual é a tua percepção sobre isso? Posicionamento vem primeiro. Assim, se você tem o seu posicionamento claro e todos esses produtos, eles são decorrentes desse posicionamento, ótimo. Agora, o risco é você ter um produto de finanças, depois ter um produto de educação física, depois ter um Não. produto de... Vários produtos muito, Cuidado, galera que tá ouvindo muito aí. dispersos, porque aí quando você vai você vai comunicar isso, a audiência fica muito confusa. Fala assim, mas espera aí, a Fernanda trabalha com o quê? Não é com mentalidade, com desenvolvimento, e aí, de repente, ela tá fazendo uma coisa aqui de beleza, vendendo um treinamento para... Não entendi, parece que... Lembra do recall de marca? Lembra do recall de marca? Então, você pode ter vários... O Wendel Carvalho, ele faz isso. Qual que é o posicionamento dele? A mensagem única dele? Vida épica. E aí, para ter uma vida épica, dentro do guarda-chuva de marca dele, ele tem vários produtos que conversam com a vida épica. Tudo faz apontamento para aquele lugar. Então, ele tem coerência na comunicação, porque embora sejam produtos diferentes, cada produto para uma audiência diferente, então tem produto de relacionamento, que são só para casais. Tem produto que é para enriquecimento. Tem produto que é para performance. Então, cada produto traz uma narrativa diferente, mas todos fazem apontamento para a vida épica, que é o posicionamento dele. Eu tô aqui para melhorar a sua vida, sabe? Então, é isso. Você tem que ter uma mensagem clara. Primeiro vem o posicionamento, depois a sua estrutura de produto. Seu portfólio de produto. Eu ouvi muito bem, e a gente está num momento de rebranding muito forte no meu negócio, devido a tudo que está acontecendo. E eu acho que poder levar isso para as pessoas que estão nos ouvindo é um privilégio, sabe? Poder fazer as pessoas repensarem, né? O quanto você se atrapalha, porque eu me atrapalhei. Eu perdi grana por causa disso, Com certeza. sabe? Eu perdi grana por Falta de clareza. Falta de clareza. Mais de que uma pessoa me olhar e dizer, Fer, mas o que tu faz realmente, sabe? Porque quem convive não tem dúvida. Agora, quem chega tem clareza? Né? Então, o quanto é importante, né, você estar preparado para as coisas que vão chegar, né? E deixar uma marca clara, né, do resultado que as pessoas têm dentro do teu ecossistema, né? Você usou muito bem a colocação ali. Então, eu acho que quando a gente consegue tocar em tudo isso, faz as pessoas refletirem, né? Reflita aí, como está a tua marca pessoal, como está a marca do teu negócio, como estão os desdobramentos dentro da tua própria marca, os serviços para atingir o que você se propõe, enfim. Cris, o que tu acha importante a gente colocar para as pessoas ainda sobre essa temática que vai ajudá-las a atingirem seu resultado de negócio em marketing e na própria questão de marcas? Tá. Acho importante ressaltar, assim, a importância de começar pelo primeiro degrau. Porque quando a gente é empreendedor, a gente tem uma visão muito, às vezes, de longo prazo, e a gente sonha, né? E aí, quando a gente está sonhando,
eu tenho esse karma, assim, eu não posso chegar em um lugar, Fê, eu fico olhando oportunidade em tudo quanto é lugar. Restaurante chega, o prato sai cheio, eu falo assim, a pessoa está desperdiçando comida porque ela não observou se os pratos estão saindo cheios ou vazios das mesas, está tendo custo aqui. Então, assim, quando a gente é empreendedor, a gente fica com essa antena ligada para tudo quanto é lugar. E aí a gente se dispersa muito facilmente e esquece de dar o primeiro passo, sabe? Então, qual que é o primeiro passo? É você sentar, se planejar, entender qual é o primeiro produto que você vai colocar na rua. Você testou esse primeiro produto, valida, começa a trabalhar esse produto, depois você vai expandindo, sabe? Porque não dá para você fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, tá? A minha visão de longo prazo tá me dizendo que eu quero criar uma marca X, uma marca Y, um produto tal, um produto... Você consegue fazer tudo isso de uma vez? Não consegue. Então, o Nubank começou por onde? Cartão de crédito. Então, primeira coisa, você pega a empresa. Aí, o Nubank é um caso muito legal. Por quê? Em termos de marca, o que eles começaram a construir? Olha o nome da marca, Nubank. É um banco que não tem taxas, sabe? Ele traz já no conceito dele essa pegada nova. E ele é jovem, traz o roxo, que é uma cor que traz uma jovialidade, que traz muita coisa do mago, de um arquétipo diferente dos bancos tradicionais. E aí ele começa por um caminho onde as pessoas eram só por indicação. Você entrava por indicação de alguém. E em cima do cartão de crédito, que era um produto deles. Depois que eles começaram a rodar isso, fazer o negócio acontecer, eles foram expandindo. Agora qual que é a próxima área? Agora qual que é a próxima? Agora é a conta digital. Agora é plano de cashback, agora é tal outra coisa. Então, começa por um produto, mas primeiro vem o conceito da marca, porque as pessoas se conectam com a marca, e eles começaram a fazer muitas coisas relacionadas a isso na internet, né? Muito buzz, a pessoa teve um problema, ligou e o banco trouxe aquele serviço uau que fez a pessoa postar, fez a pessoa falar sobre o que estava acontecendo que era diferente dos outros, e aí viralizava, e viralizava, e viralizava. Eu lembro de uma cafeteira roxa que eles mandaram para um cliente, eu não lembro exatamente qual que era o contexto, mas eu lembro da foto do cliente falando que recebeu uma cafeteira roxa na casa dele porque teve um problema com o banco e eles premiaram ele. Sabe, então, primeiro plano, primeiro marca, depois você começa com um produto, trabalha esse produto consistentemente e depois você vai abrindo a sua operação para outras coisas. Perfeito. Muito bom. A mulher está explodindo a mente de todo mundo, inclusive a minha. Decida ganhar mais. Decida ganhar mais. Qual é o método para isso? Essa foi um livro meio que... que veio de uma indignação, assim, porque depois que eu vendi o Burger King lá, a gente saiu dessa operação, eu fiz muita palestra no Brasil inteiro, né? E chegavam mulheres para mim e falavam assim, eu quero empreender, mas eu não sei o que eu faço, eu quero ter um dinheirinho para ter minhas coisinhas, minha casinha, meus trenzinhos. E eu tenho uma birra desse inho, sabe? É a segunda vez hoje. Eu falo assim, cara, eu quero aumentativo, eu não quero diminutivo. Por que que as mulheres pensam assim? E aí eu comecei a estudar sobre isso. Eu falei assim, gente, poder e dinheiro na mão das mulheres é uma coisa muito nova. Se a gente for olhar a história da humanidade, é uma coisa muito nova. Então, não dá para culpar as mulheres desse pensamento relativamente pequeno enquanto negócio, porque a gente não aprendeu a fazer isso. Isso é recente, né? Então, comecei a estudar isso. Aí tem coisas que eu falo que é a síndrome da rendinha extra, né? Que empreender para ganhar rendinha extra. Não, queira empreender para ganhar muito dinheiro. Para você realmente destravar. Então, qual que é o método? Primeiro, mentalidade. Você resolver essa parte da sua mentalidade para poder se destravar e falar assim, eu posso criar um negócio multimilionário. Por que que eu não gosto de dinheiro? Qual que é o problema de gostar de dinheiro? Poxa, eu gosto de dinheiro. E aí? E aí, muitas vezes a gente não conversa com os maridos, não conversa com os namorados sobre dinheiro. Por que não? Por que essa trava? Por que que a gente deixa o dinheiro na mão de outras pessoas? Né? Então, primeira coisa, mentalidade. E conversar enquanto tá bem, tá, Fê? Porque depois, quando o negócio degringola, aí deu ruim. Mas assim, quando você está construindo isso, conversar com o seu parceiro sobre dinheiro e sobre o lado financeiro. Então, a primeira coisa, mentalidade. A segunda coisa, marketing e marca.
né? Como trabalhar marketing, marca, pensar nisso que eu te falei de fundamento, de essência, de DNA, para você sair desse campo do comum para ser uma coisa que realmente se diferencia e entrega uma solução viável e legal para as pessoas se conectarem com você. Depois que você sai do marketing, você pensar em lucro. Fazer um negócio para ganhar dinheiro, sabe? E muita gente se perde na operação, muita gente fica presa nos afazeres, apagando incêndio do dia a dia e não pensa qual que é o meu lucro operacional, qual que é o meu EBITDA. E a gente só conseguiu vender o Burger King porque a gente tinha um EBITDA excepcional, sabe? Porque a gente era o franqueado, a gente estava com a água batendo no pescoço, a gente não podia falhar e a gente tinha que fazer o negócio dar resultado, capacidade de geração de caixa. A gente só vendeu a nossa operação, fomos convidados a vender nossa operação, porque a gente tinha capacidade de geração de caixa. Então, assim, pensar em modelo mental, em marketing e lucro. Modelo mental. Modelo mental. Cris, é surreal isso. Na marca de 100 episódios. Sabe o que é isso? 100 mentes hackeadas. É unânime. Mentalidade e performance. Mentalidade e performance. É unânime. Tudo vem de dentro para fora, né? É unânime o quanto a estratégia se transforma quando tem uma mente com visão, destravada, reprogramada nessas crenças limitantes, com muita vontade de fazer, de realizar, com energia para fazer aquilo que precisa ser feito. Quando tu pega na tua frente pessoas que realmente estão dedicadas a cuidar da sua carreira, a aprender, a se desenvolver, a estudar, a investir no autoconhecimento. Tudo isso é suficiente para você ir lá e fazer as coisas com base nos fundamentos, porque você não vai se perder na moda se você faz o essencial. Então você não vai se perder naquilo que precisa ser feito se você está fazendo o básico bem feito, que é essa essência, né? Então me enche de orgulho em saber que essa é a nossa filosofia como Saia do Rascunho, sabe? Se eu estou cuidando de tudo isso, eu estou cuidando de pilares muito importantes, né? E acessar outras estratégias depois é consequência para escalar, para transformar, para tudo, né? E as pessoas valorizam muito isso. Então, essa é a tua metodologia dentro do Decida Ganhar Desse Mais. livro, exatamente. E aí, falando sobre essa questão de mentalidade e voltando naquele assunto lá atrás do networking... Tu falou uma palavrinha que eu escrevi aqui que a gente tem que resgatar. Influência. Intencional. Intencional. É isso que eu vou falar agora. Tem muita gente... Hoje, aliás, vou citar exemplos, assim. Hoje eu recebi uma mensagem no meu direct. Ah, você tá indo para São Paulo? Tava vindo de Goiânia para cá, né? É pena que eu não tô com o seu livro para te pedir um autógrafo, não sei o que, a gente tá no mesmo voo. Por que a pessoa não chegou e conversou comigo? Eu não sei quem era, não... Ele mandou um direct. Se sou eu vou lá e converso, sabe? Porque... Tem muita gente que não tem, não sei se é autoestima, eu não sei se é a mentalidade, eu não sei se isso é essa questão da intenção, sabe? De você se projetar no mesmo nível das pessoas. E eu acho que é por isso que eu faço networking de uma forma muito fácil. Mas, Cris, isso está totalmente relacionado à autoconfiança, autoestima, sabe? Eu acho que a pessoa que ela se coloca numa situação de inferioridade e ela tem dificuldade de acessar. Então, o caminho do direct é uma forma de ir e de se blindar na rejeição. Meio seguro, né? É um caminho seguro. É um caminho seguro porque ele te bloqueia da rejeição. Né? Por que muitas pessoas fazem... Meu Deus, você vê elas nos stories, depois tu encontra com a pessoa, tu pensa, mas não é a mesma? Né? Ao mesmo tempo que tem pessoas que travam e não conseguem fazer, tem pessoas que fazem porque não estão na frente de alguém. Não quer dizer que toda pessoa extrovertida que você vê fazendo muitas coisas na internet é a mesma que você vai encontrar depois. Procure observar, entendeu? Porque ao mesmo tempo que trava, é um filtro. Ao mesmo tempo que te segura, né? É o que faz você ter coragem de ir, porque é só você com você. É só você e uma tela. Então, tudo tem um outro lado. E possivelmente essa é a pessoa que tinha medo de ser rejeitada, que tem dificuldade de lidar com figuras de poder, com quem conquistou sucesso, realização, que realmente, talvez em algum momento, foi instalada a crença de que quem tem sucesso fez dinheiro, não, né? Pode te tratar mal, pode te humilhar,
pode, né? Tá vendo como é mentalidade, né? Total! É E mentalidade. quantas oportunidades a Quantas gente oportunidades. perde? Porque Exatamente. isso não é consciente. Uhum. Isso é subconsciente. Todas as marcas que se destacam, né? Tudo que vem à tona não vem daquilo que está consciente nesse momento, vem daquilo que foi marcado ao longo de uma trajetória. Uhum. Nossos pensamentos, sentimentos, tudo se fundamenta na história e não na presença. Na presença é uma consequência. Como você está incrível isso, né? reagindo hoje é uma consequência. É uma consequência do que você viveu. A forma, Cris, como eu explico, reprogramação mental, passado, presente, futuro, como a gente reage no presente, que é repetindo ou repelindo ou sendo protagonista, tem um fundamento. Uhum. Aquilo que aconteceu lá nos 3, 5, 7, 15, 20, 25, está repercutindo na decisão agora. Aham. Então, possivelmente, você era uma criança, sim, segura, que fazia, acontecia, ia lá, brincava disso, e fazia aquilo, e Uhum. resolvia, e tinha sonhos. E ecoa a minha criança, Aham. que fazia isso. Meu pai tinha supermercado, eu brincava, barriga no balcão. A minha mãe se incomodava com os clientes, porque eu queria somar no caixa, porque eu queria fazer negócios. Com 13 anos, eu assumia as responsabilidades no mercado. Então, você percebe, né? E daí aquela pessoa que veio num ambiente mais protegido, mais recolhido, onde com menos exposição, com mais crenças. Ao mesmo tempo que eu tinha um ambiente cheio de crenças, tu não conhece a minha história. Um dia vai conhecer no detalhinho. Conhece um pouco, né? Aquilo que a gente convive. Sim. Né? O palco sempre teve um bastidor. Mas é sobre isso. A Aham. pessoa trava por isso. Uhum. Essa pessoa não fez isso porque não tinha intenção. Fez isso porque não tinha coragem. Uhum. Então, quantas coisas você não está fazendo por falta de coragem, que é uma consequência da tua baixa autoestima, da tua baixa autoconfiança, que são consequências da tua falta de conhecimento e da tua ignorância emocional. Olha que termo isso. Ignorância emocional. Maravilhoso. Nossa, vou fazer um post sobre isso. Agora, não pode... Ignorante emocional. E aí tem uma coisa muito Mas não pode virar legal. bengala, né? Exatamente, eu ia falar sobre isso. Porque aí, de repente, você pega esse passado e fala, é por isso É o coitadinho. que eu não vou pra frente. Resolve o problema. Resolve. Se você já sabe qual que é o problema, se a origem tá aqui, como é que eu resolvo o problema e como é que eu reconfiguro isso para seguir em frente? Porque todo mundo tem problema. Todo mundo já passou por dificuldades, todo mundo já passou por situações emocionalmente muito carregadas, pesadas, que a gente teve que lidar com isso de alguma forma, em algum momento. Então, assim, não é sobre você é vítima do meu passado, mas é como eu vou ser o protagonista do meu futuro, né? Então... eu trouxe um empresário outro dia para falar e ele disse assim, pega o teu ranço e transforma em resultado. Né? Pega o teu desafio. Pega essa raiva. Isso, e eu digo nas minhas imersões assim, cara, pega isso aí, eu fazia assim, ó, e transforma num pitbull. Pega aquilo que te disseram que não é possível de ser feito e põe um pitbull. Pega aquilo que aquilo que te julgaram, pega aquilo que... o que é isso? Que ridículo. Sabe? Porque muitas pessoas travam nesse momento. Tu pega isso e abraça com o teu coração, um abraçador forte, e vai e prova. E faz alguma coisa com ela, né? Prova. Faz alguma coisa com ela. Faz alguma coisa com isso, né? Então, cara, é muito poderoso isso que tu trouxe. Não tem estratégia que suporte uma mente fraca. Não tem. Não tem estratégia que suporte. Vou fazer um post disso também. Uma mente fraca. Não tem. E não é a pessoa não vai entregar. A pessoa, ela... E a gente passou isso com alguns especialistas, né? Então, a pessoa falava assim, eu tenho isso, tenho PhD, sou doutor, sou isso, sou aquilo. E aí, quando você vai pro vamos ver, assim, eu preciso entregar, preciso de 21 lives, preciso de tanto. A pessoa trava. E ela não sabe por que ela tá travada. E é isso que você falou, é alguma coisa no passado que está impedindo a pessoa de seguir em frente e ela não consegue resolver esse conflito. E é só você descobrir, só que você não descobre só aqui. Mas depende dela. Depende dela, e é um exercício. Você viveu uma vida inteira assim, eu digo para a pessoa, agora quer em instantes mudar tudo da noite para o dia, é por isso que decide na segunda, desiste na quarta e tem esperança na sexta. E é o ciclo vicioso, que vive mais de 85% da população, segundo Daniel Goleman. Pense. Nasci assim, vivo assim, sigo assim. É muita gente. É muita gente. Sabe é muita por que gente. está fazendo o que está fazendo. É muita do jeito gente. que faz, sabe? Só reagindo.
Então, acho que a gente tem esse compromisso quando a gente está com o microfone aqui na nossa frente, né? De tocar as pessoas que estão nos ouvindo. De provocar, De provocar, porque fazer tem pessoas coisas sair que do se sofá. você não mudar isso aqui, você só vai mudar de problema. Você só vai mudar de CNPJ. Você só vai mudar de empresa. Você vai mudar de relacionamento. Você encontra no outro mais daquilo que transborda em você. Tô filósofa Lindo isso. hoje, hein, Nossa, amiga? Meu Deus. tá lindo isso. Eu vou voltar tudo isso aqui. Pá. Muita inspiração. Você tocou profundo. Tocou em mim, com as tuas respostas. Eu tenho certeza que tocou na nossa audiência. Eu faço questão, Cris, se tu tiver algum conteúdo teu aqui, que você queira deixar no link desse podcast, que leve para o teu material, para as pessoas estudarem, aprenderem, seguirem jornada contigo, tu me encaminha isso, eu faço questão de colocar aqui. Diga para a audiência onde eles podem te encontrar. Bom, pode me encontrar no meu Instagram, né, @cristaveira. E em breve no YouTube, que agora a gente tá nessa saída de bastidores, eu tô fazendo todo esse trabalho de, deixa eu entender qual que é o conteúdo relevante, o que as pessoas querem ouvir, o que realmente faz sentido dentro do tema que eu tô tratando. Então, agora eu vou começar essa produção de conteúdo aí com mais afinco. Vamos fechar com uma perguntinha lá pro coração. Vamos. Do que Cris não quer se arrepender daqui a 5 anos? De não ter tido coragem de seguir em frente. Então, eu comecei falando que uma das coisas que me marca muito é essa coisa da coragem, sabe? Eu nem sempre tive certeza das coisas que eu queria. Então, situações que eu falava assim, será que eu vou? Será que eu não vou? E se não der certo? Então, eu fiz um movimento ano passado que eu estava numa situação muito segura, sabe? Eu estava com uma das maiores agências da Hotmart, com um expert que a gente lançava lançamentos milionários com ele, que foi o maior case do mercado imobiliário. Então, a gente estava confortável, começando um outro trabalho com um dos maiores dentistas do Brasil. E aí, você chegar num momento de falar assim, não quero mais. Não é que eu não quero mais, eu quero direcionar essa força para mim, para os meus alunos, para as pessoas que eu quero ensinar lá na ponta, sabe? Então, isso requer coragem. De falar, vou abrir mão de uma receita de milhões aqui para poder recomeçar, para poder fazer os meus produtos do meu jeito, do jeito que eu acredito, do jeito que eu quero. Então, eu acho que é coragem de seguir, coragem de me arriscar. Isso aí é uma coisa que eu tenho e que eu tenho muito orgulho, assim, de não ter freado, sabe? De ter medo e, vai com medo mesmo. Mais uma vez. Que dá certo. Às vezes não dá certo, mas você aprende. E aí você vai reprogramando o caminho, você vai reprogramando a rota, sem desistir. Rápido. Erra rápido, é isso. Falha rápido. Muito bom. Gente, muito obrigada por mais um episódio juntos aqui. Faz eu e a Cris ficar sabendo que você esteve aqui conosco, dos insights que você teve. É um privilégio para mim essa jornada e aprender tanto. Não é um podcast, é meu grande pós-doutorado. É muita informação. Obrigado! Legal. Até o próximo episódio. Obrigada.